Boa noite, turma. Boa noite, professor. Tranquilo? Tudo tranquilo. Como foi o final de semana de vocês? Bem? Passeamos bastante. Eu fui no shopping. Então tá bom. Se divertiu é o que importa, né? Isso mesmo. Vamos lá. Lembrando vocês um pouquinho. Lembra que eu comentei com vocês que a gente ia fazer a instalação do que hoje mesmo? Do sistema Windows XP. Do Windows XP, né? Isso. É isso. Então vocês lembram que a aula passada eu passei o que para vocês? O senhor passou a configuração de boot. Eu acho. Lembra que eu ensinei vocês a configurar o boot, a você fazer o quê? Configuração do boot para quê? Para eu instalar o Windows, correto? Sim. Então tá. Lá, na configuração de boot, ficou alguma dúvida para vocês? Não, entendi. Não? Então beleza. Então Tranquilo. vamos começar a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é o quê? É a instalação do Windows, correto? Que eu falei para vocês. Ele achou que ia ser o Windows 7, mas nada a ver. Não, Windows 7 eu já explico para vocês, no final da aula eu vou explicar direitinho para vocês, tá? Hoje a gente vai fazer a instalação do Windows, lembrando vocês, eu vou fazer a instalação hoje com vocês usando um simulador do Windows XP, tá? Que essa simulação do Windows XP é de que forma? Eu vou deixar um link para vocês daqui a pouco, vocês vão estar fazendo, eu aqui fazendo aqui, mostrando para vocês e vocês fazendo no computador de vocês aí, correto? Nele, você vai aprender a criar uma partição, você vai aprender a fazer a formatação dessa partição e você vai aprender a fazer o quê? A conclusão da instalação, que é onde você vai aprender a dar início à instalação, a criar essa partição para eu poder instalar o Windows no HD e a conclusão da instalação, até você ter aquela tela de bem-vindo lá, iniciando e ver a tela do Windows XP, beleza? Correto? Valeu. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Passando aqui para vocês um pouquinho o conteúdo que vocês vão ver hoje. Aqui eu já deixei claro para vocês que a gente vai abrir o simulador do Windows XP. Quando a gente abrir o simulador do Windows XP, vai aparecer uma mensagem para quê? Para a gente pressionar uma tecla, tá? Quando essa tecla aparecer essa mensagem, pressione qualquer tecla para iniciar o CD, vocês vão apertar uma tecla que seja qualquer. A tecla Enter, a tecla A, B, C e assim por diante. Qualquer tecla, pode ser até a tecla Delete, tá? Então o que acontece? Nesse link aqui, quando eu abrir esse link para vocês, ele vai aparecer o quê? Vai aparecer aquela mensagenzinha que eu falei para vocês. Que nem aqui, ó. Vou clicar, vai aparecer. Tá perguntando, deseja abrir o arquivo? Sim, né? Eu vou abrir o arquivo. Então clique em OK e clique na opção executar. Eu vou executar o comando. Vocês estão fazendo tudo da mesma forma que eu estou fazendo aqui? Vocês estão fazendo no computador de vocês aí? Sim, prof. Então tá bom. Então agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão clicar em quê? Executar. Quando eu clico em executar, ele começa a carregar a BIOS. Lembra da aula da configuração de boot que eu passei para vocês aula passada? Aquela tinha que mudar para CD, né? Isso, Tá. lembra? Então, olha lá, ó, começou a carregar a BIOS, apareceu a mensagem. Pressionou. Que isso? Ué? Depois não aprende, fala assim, o professor não soube explicar, o professor, eu não entendo o que o professor fala, né? Mas eu estou falando em inglês aqui, né? Brincadeira, né? Vamos lá? Pronto? Beleza, tranquilo. Beleza? Então tá bom. Então voltando lá que eu falei pra vocês. Pressionei aquela tecla lá e o que aconteceu? Deu uma mensagem para eu pressionar a tecla. Eu não apertei. O que aconteceu? Deu essa mensagem, que o disco de boot deu falha. Por quê? Apareceu a mensagem para eu pressionar uma tecla para iniciar o CD, eu não apertei. Então eu vou apertar Enter novamente, olha lá, apareceu a mensagem, apertei a tecla Enter. Correto? Começou a carregar. Apareceu essa tela azul aqui enquanto está carregando. Eu estou formatando o HD já? Acho que não. Não. Eu não lembro que eu falei para vocês, a gente vai fazer a instalação do Windows, né? Eu vou criar uma partição, formatar essa partição e instalar o Windows. Lembra? Então, eu primeiro tenho que fazer o quê? Criar a partição. Para criar a partição eu tenho 3 opções lá. Ele está dizendo, eu quero instalar o Windows, eu quero reparar o Windows, eu quero sair da instalação. Eu quero instalar. Então ele tem lá, Enter continuar, R reparar e F3 sair. Eu vou apertar o quê? Enter para continuar, não é? Beleza. Depois que eu apertei o Enter para continuar, eu tenho F8, eu concordo, S que eu não concordo e Page Down avançar. Aquele outro lá fica lendo o contrato, o cara acha que tem que ler o contrato.
Quem quiser ler, sinta-se à vontade, na casa de vocês. É óbvio que o professor fala isso, você não vai pegar qualquer contrato e não vai ler. Só que esses contratos, quando a gente está instalando no software, não tem a necessidade de ler. Então sobrou o quê? F8 para eu concordo. Aí tá lá. Lembra que eu falei para vocês? Primeira coisa, a gente vai criar partição. Tá mostrando lá, Enter continuar, C criar partição ou F3 sair. Eu acho que tem que criar. Lembra que eu falei para vocês? A primeira coisa que eu vou ensinar vocês é a criar a partição. Então eu tenho que apertar a tecla C. Apertei a tecla C, deu o tamanho do meu disco, deu o tamanho do meu HD. Ele está dizendo que esse valor numérico que está aparecendo para vocês aí é o tamanho do HD de vocês. Então o que acontece? Hoje eu vou ensinar vocês a criar uma partição. Se eu vou criar uma partição, eu vou usar o tamanho total. Então uso o tamanho total, só aperto Enter para criar. Beleza, apareceu lá, ó, C, partição nova sem formato, porque eu não formatei a partição. Então agora eu vou fazer o que? Eu vou apertar Enter para instalar, e aí eu apertando Enter para instalar, agora eu vou instalar a partição. Usando aqui, formatar a partição utilizando o sistema de arquivo NTFS rápido. Por quê? Como é 2 horas de aula, é muito pouco tempo, então a gente vai usar o rápido. O ideal que a gente fala é usar o NTFS. Para quê? Para fazer a limpeza do disco completa, para fazer bem a limpeza, bem a formatação, beleza? Então eu escolhi o NTFS rápido, beleza, ele vai começar a formatar o meu HD. Terminou de formatar, ele vai começar agora a copiar os arquivos. O que ele está fazendo? Ele está copiando todos os arquivos que tem dentro da mídia, daquele CD que eu vou pedir para vocês, que hoje é o simulador, que tem aquela mídia, que tem os arquivos, que vai jogar para dentro do HD, aí está lá, ó, ele copiou, agora ele vai reiniciar o computador, reiniciou, apareceu a tecla da BIOS, do boot da aula passada. Precisa apertar espaço, professor? Não aperte em nada, deixa seguir, porque se eu apertar, eu volto para a parte de criação de partição. Eu não quero criar partição, eu já criei, eu quero que ele dê continuidade à instalação, a conclusão da instalação que eu falei para vocês, correto? Então lá, quando ele pega, começa a dar a conclusão, ele está concluindo, finalizando a instalação. Pergunta lá, idioma, está em português? Vamos ver, está em português Brasil, beleza. Teclado, está em ABNT, beleza. Então o que acontece? O que eu vou fazer? Vou clicar em quê? Em avançar. Clicando em avançar, está lá, nome e organização. Coloquei meu nome. Como eu não tenho empresa, então eu não preciso preencher organização. Eu não tenho empresa, eu vou colocar na organização se eu estiver prestando serviço para alguma empresa, que nem eu aqui, professor. Vou formatar um HD do Sebrae, então eu coloco a organização no nome da empresa. Mas então eu só coloco o nome, avançar. A chave do produto eu vou passar para vocês daqui a pouco no quadro, que aí vocês vão ter essa chave do produto, tá? No simulador não precisa usar, então clique em avançar. Nome do PC, você pode colocar seu nome, você pode colocar o Windows XP, você pode colocar qualquer nome que seja aqui, mas tem que ter um nome, porque é esse nome que vai identificar o seu computador na rede, beleza? Então clique em avançar. Lá está mostrando a data e a hora, está tudo correto, ó, hoje dia 4, tá hora, então posso clicar em avançar, ele vai dar continuidade, tá bom? Então o que acontece? Dá continuidade, configurações de rede, não vou mexer com configurações de rede agora, vou terminar a instalação, porque eu não sei se a minha rede, ela usa IP estático ou IP dinâmico, então primeiro eu vou instalar o Windows para depois eu ver isso aí. Dou continuação na instalação do Windows. Quando ele pegar, terminou a instalação. O que vai fazer? Vai aparecer mensagem. Vou apertar? Não. Olha lá. Deixa seguir direto. Ele vai abrir o Windows. Tá vendo? Ó? Terminou de abrir o Windows, ele pergunta: para melhorar a aparência dos elementos visuais, o Windows já ajustará automaticamente a resolução. Só tem OK. Então vocês vão apertar OK. OK, não é? Aí pergunta, o Windows alterou a resolução de tela. Se você puder ler esse texto, clique em OK. Para continuar. Consegui ler? Consegui, não foi? Então vou clicar em OK. Beleza. Aí pergunta aqui, bem-vindos ao Microsoft Windows. Vou clicar em avançar. Como eu falei, vou configurar a rede? Agora não, então clique em ignorar. E agora pergunta, você quer registrar o produto? Não, deixe para depois. E clique em avançar. Aí lá ele pede o nome. Vou colocar o meu nome.
e clica em avançar. Aí ele fala obrigado, né? Tá lá, concluído, foi instalado o Windows. Vocês repararam que foi o quê? Rapidinho, porque vocês estão usando o simulador. Agora, daqui a pouco vocês vão usar o CD, vocês vão ver que já demora muito mais do que o simulador. A média de uma formatação do Windows é em torno de 20 a 30 minutos, tá? Então por isso que foi rapidinho, tá? Então o que acontece? Instalei o Windows, beleza. Tranquilo? Está instalado? Foi usado o simulador? Conseguiram usar? Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Nessa parte, ficou alguma dúvida? Conseguiram ver a questão de criar uma partição, a questão de você formatar e concluir a instalação? Ficou alguma dúvida para vocês? Nenhuma, prof. Não? Eu entendi. Não ficou dúvida para ninguém? Beleza. Então, próxima aula, só lembrando vocês, tá? A aula que vem eu espero que vocês venham com aquelas minhas 1000 latinhas que vocês prometeram para a campanha, tá? Que lembra que eu falei para vocês, não gosto de perder. Então, vamos que vamos nessas latinhas aí. Dúvida nenhuma, né? Então vamos lá. O que o senhor vai passar na próxima aula, prof? Próxima aula, tá? Que eu vou passar para vocês, vai ser a instalação. Quem foi? Foi o colega ali que perguntou a instalação do Windows 7 que aprender, né? Ou foi aqui? Foi o colega lá, né? Foi ele, prof. Então, respondendo a pergunta do colega, próxima aula a gente vai começar a mexer com a instalação do Windows 7, tá bom? Aí lá eu vou estar ensinando vocês a instalar o Windows 7, a criar as partições e formatando as partições. Beleza? Ok, prof. Tem uma Tranquilo? máquina aqui Ah, que tá com um probleminha aqui. E aí você já pode ir embora e tudo, prof? tá, obrigado pela presença de vocês, estão dispensados, podem ir, beleza? E Beleza, aguardo prof. vocês amanhã.